Nesse vídeo eu vou demonstrar como realizar a emissão do CIOT para todos. Então, conforme as alterações da NTT, temos agora três tipos de emissões: lotação, fracionado e TAC agregado. O lotação ele vai se caracterizar desde que haja um único tomador, indiferente da quantidade de documentos, tá? Então, se tiver vários destinos e o tomador ainda permanecer o mesmo, vai caracterizar lotação. A partir do momento que existir dois tomadores, indiferente dos estados a qual estão sendo entregues, tá? Caracterizado fracionado. Diferente disso, tá? Ele também tem a opção de tu selecionar o TAC agregado para aqueles veículos que estão registrados e utilizando a NTT da transportadora, né, do emitente do manifesto, tá? Então, o TAC agregado só vai ser utilizado para aqueles veículos que estão supostamente aí sendo amparados pela NTT, tá? O ARNTRC da transportadora. Então, vamos lá. Na prática, como é que vai funcionar? E eu vou demonstrar aqui também algumas alterações no layout, né, e em algumas informações. Então, temos aqui as duas opções para gerar o CIOT, então tem documentos fiscais CIOT, então aqui seria feito antecipadamente, né, não dentro do manifesto. Vocês vão clicar em novo CIOT, vão passar aqui a seleção, né, não precisa selecionar uma viagem, basta clicar em próximo, e ele vai mostrar aqui os três tipos que vocês podem estar selecionando. Então, a novidade é o lotação, o fracionado, o TAC agregado ele já existia, tá? O TAC padrão, o padrão, na verdade, ele deixou de existir, tendo assim e assumindo aqui o lotação e o fracionado, tá? Então, tem alguns campos novos, tá? Como o tipo de carga, a distância agora é obrigatória, tá? Por que que é obrigatória? Porque o lotação agora é o único aqui que vai exigir a tabela mínima. Então, se vocês estiverem abaixo da tabela ou forçarem esse valor abaixo, a NTT vai rejeitar o CIOT. E eu vou demonstrar aqui na prática. Então, assim, nada muda a forma de fazer tanto lá dentro do manifesto como aqui fora. Eu vou demonstrar lá dentro do manifesto, que é o que mais está sendo utilizado aqui pelos usuários aqui do sistema Zort, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, vocês vão em documentos fiscais, viagem MDFE, nova viagem. Aqui vocês vão selecionar o emissor, se vocês tiverem só um, ele já traz automático, né? Vou colocar a placa, se não tiver, vocês seguem todas as diretrizes de cadastrar, pode cadastrar até mesmo aqui na tela, né? Salvar e próximo. Aqui eu vou selecionar alguns documentos. E o sistema ele também vai identificar se os tomadores são diferentes ou iguais, indiferente da quantidade de CTS, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Vou selecionar dois documentos, certo? Então vou selecionar dois documentos, tá? Vou adicioná-los e ao seguir para a última etapa, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui de todas as informações que estão aqui, caso tenha alguma dúvida, né? Ou nunca tenham feito ou emitido o manifesto, entre em contato com o suporte. Mas a parte mais importante aqui é o novo CIOT. Vocês vão clicar em novo CIOT, tá? Ele vai identificar aqui que são dois tomadores diferentes, tá? Então ele entendeu aqui que é um fracionado. Aqui vocês vão selecionar se é uma cidade de início, né? Onde vocês coletaram essa mercadoria, né? Ou retiraram, tá? E a cidade de destino. Então ele vai montar aqui, vai calcular aqui a distância, né? Ele sugeriu, caso vocês queiram alterar, o campo é livre. Coloca um término aqui da viagem, tá? Aqui ele vai somar o eixo, certo? Então o eixo ele vai ser o acumulativo de todas as placas que estão aqui sendo citadas dentro do manifesto. Então o tração e os reboques. Se tiver errado, entre ali no cadastro do veículo, né? E editam, né, o tipo de veículo, tá? É ele que determina a quantidade de eixos. Ou se não, vão lá na configurações, vão no menu frota, né? E em categorias vocês podem estar editando aí as configurações da categoria, certo? Então lá tem o diagrama, provavelmente o diagrama deve estar selecionado errado. Feito isso aqui, vocês vão clicar em próximo e
né? Aqui o fracionado ele não tem uma exigência de comprimento da tabela, então vocês podem colocar o valor que vocês bem entender aí que tiverem acertado com o cliente, tá? Ele vai trazer aqui o pagamento de acordo com o que está cadastrado lá no veículo, mas vocês podem estar adicionando caso ainda não esteja, tá? Feito isso, é salvar e ele vai fazer aqui a geração do CIOT. Ele vai fazer o processamento, né? Eu coloquei qualquer valor para que vocês vejam que não houve nenhuma restrição, certo? Aqui eu vou cancelar para que nós possamos seguir aqui o nosso exemplo. Tá? Vou cancelar, vou desvincular ele aqui. E agora eu vou simular aqui como se fosse, tá? Lotação. Então eu vou excluir aqui uma desses documentos, tá? E vou adicionar um outro que faz ser igual ao tomador a qual estou selecionando. Então vou excluir aqui e vou adicionar o 93, tá? Então adicionado, né? Ele está aqui, vamos próximo. Vamos voltar lá no CIOT, vou simular aqui como se fosse lotação. Então, o sistema vai identificar se é uma lotação. Então, aqui também tem outras particularidades que ele não vai ter a necessidade de informar os tomadores, diferente do fracionado que eu tenho que informar aqui, né, os embarcadores, que seriam os tomadores desse serviço, tá? Então, no lotação não tem essa necessidade. Também coloco a cidade a qual eu retirei ou coletei essa mercadoria e a qual eu vou destinar, né, entregar essa mercadoria. Ele vai fazer o cálculo. Aqui, diferente do fracionado, eu tenho dois campos, né, certo? Que é o alto desempenho e o retorno vazio. Então, isso vai fazer com que o cálculo, né, a sugestão do software quanto ao frete mínimo, ele seja mais preciso. Então, eu vou trocar aqui para granel sólido, para que vocês possam ver que o cálculo vai ser exato, tá? E vou colocar como alto desempenho. E vou clicar em próximo, certo? E aqui ele vai fazer aqui o cálculo, né? E vai trazer a tabela de acordo com o que nós preenchemos lá na lotação. Então, trouxe 3 eixos, sólido, e aqui ele entendeu que a tabela C, né, de alto desempenho. Se eu voltar aqui, trocar para, botar aqui carga geral, e vou colocar vazio, certo? Ele vai refazer o cálculo. Cálculo refeito, né? Eu vou simular aqui que eu estou pagando abaixo desse valor, R$ 8.000, tá? Vocês podem até forçar isso, não tem problema nenhum. O sistema ele vai dar o alerta, tá? Depois ele vai dar o alerta de novo, ele vai deixar passar, só que a NTT não vai permitir. Então, por isso que eu estou falando, não tem problema vocês fazerem, mas a NTT ainda vai bloquear vocês no ato dizendo, rejeição, o valor, né, do frete mínimo informado é menor, né, então, do que o estabelecido. Aí vocês teriam que vir aqui, editar e fazer aqui as devidas alterações, tá? Eu vou alterar aqui agora, eu vou preencher com a tabela aqui, né, o valor mínimo, certo? Vou salvar e emitir, e agora sim, ele vai possibilitar essa autorização. Então, aqui foi feito, né, a emissão, e agora sim, né, autorizado com sucesso, tá? Para fazer o TAC agregado, né, quem tiver o veículo agregado na sua transportadora, terá que desconsiderar essa sugestão do fracionado e do lotação. Então, aqui na etapa a qual vocês forem em novo CIOT e ele sugerir lotação ou fracionado, vão desconsiderar, vão colocar o término da viagem, tá? Aqui vão colocar o valor líquido do frete, a qual estão pagando para o agregado, e vão clicar em salvar e emitir. Pronto. CIOT destaque agregado emitido com sucesso. Então, esse é o vídeo, né?
Essas são as novas diretrizes, então tem aí um pouquinho de paciência agora no início, certo? Vamos ter essas duas situações. Tanto o veículo próprio como o veículo terceiro vão ter essas duas definições do lotação e do fracionado, tá? Então basta só fazer essas emissões, respeitando sempre a tabela mínima aí para a lotação, tá bom?